Irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Esse é o canal Voz Profética SP e eu queria dividir uma mensagem com os irmãos que está em 2 Reis 5, 1 a 3, a gente vai colocar na tela aí. Tem por título, o orgulho às vezes é pior que a lepra. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Irmão, essa palavra é muito simples de você entender. Ela fala sobre um homem que era muito importante. Seu nome era Naamã. Ele era um homem muito importante porque ele era capitão do exército do rei da Síria. Ele era um herói de guerra, ele era uma pessoa conceituada, ele era uma pessoa de muito respeito. Mas ele tinha um problema de saúde, ele era leproso, ele tinha lepra. Lepra é aquela doença contagiosa naquela época onde os pedaços do corpo eles iam saindo, caindo, ficando manchas, ficando branco. E todo mundo via essas coisas. E essa palavra fala que um dia na sua casa, a serva da sua esposa, a empregada, uma menina, faz um comentário sobre isso. Ele fala assim: se o meu senhor fosse a Israel, lá ele seria curado se ele encontrasse com o profeta Eliseu. E ele ouve aquela palavra, ele acredita realmente que Eliseu pode curar. Então ele vai até o seu rei, ele pede uma carta para o rei para ir até lá e leva essa carta para o rei. Ele pega dinheiro, pega iguarias, pega um monte de coisa e vai para lá. E a palavra fala que ele chega diante do rei e entrega a carta. O rei lê a carta e quando ele lê, pedindo uma cura de uma coisa que não tem cura, ele rasga suas vestes. Ele fala assim: mas como que me pede para eu curar um homem com esse problema? E Eliseu fica sabendo dessa história, fica sabendo que ele rasgou as roupas, que o rei rasgou. E ele manda um recado dizendo assim: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa Naamã vir até mim, que ele vai ver e vai saber que existe um profeta em Israel. A palavra mostra aqui o primeiro erro de Naamã. Como a gente está falando sobre orgulho, esses erros têm a ver com orgulho. O primeiro erro de Naamã foi procurar a pessoa errada. A menina falou assim: se o meu senhor fosse encontrar ou estivesse em Israel para encontrar o profeta Eliseu, e não o rei. A palavra fala que ele foi buscar o rei, e o rei não sabia nada, não podia nada, não resolveu nada. Irmãos, a gente vai resolver quando a gente busca a pessoa certa. O socorro vem sempre do alto, o socorro vem sempre de Deus. O rei não podia fazer nada. A gente faz a mesma coisa quando a gente vai contar os nossos problemas ou buscar a solução onde não tem solução. Pessoas que não têm o poder e ainda vão falar mal, ainda vão atrapalhar as nossas situações. Irmãos, vamos buscar a Deus, é esse que resolve. O primeiro erro de Naamã foi esse, foi falar com o rei, ele tinha que ter ido direto falar com o profeta Eliseu. O segundo erro foi achar que ele podia comprar a cura com dinheiro. A palavra fala que a cura não dependia do dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Todo ouro e toda a prata é de Deus. Ele não precisa de nada nosso para ele. Ele não depende de nada para continuar sendo Deus. E essa mensagem fala que Naamã achava que a quantidade de dinheiro ia fazer diferença. Ele levou muito ouro e muita prata. Sabe por quê? Naamã era um homem que estava acostumado a pagar os seus favores. Ele não queria depender de ninguém. Quando você paga por uma coisa, você não depende mais da pessoa. Aquele favor, você não deve nada a ela. Não foi um favor. Você pagou por aquilo. É isso que ele achava. Naamã não entendia. Naamã não entendia que as piores feridas que ele tinha eram da lepra e não na alma dele. Naamã estava totalmente errado quando pensava que o problema dele era a lepra, quando era o orgulho dele. Era o não conhecer o Senhor. Terceiro erro de Naamã. Ele esperava que na sua chegada houvesse honrarias, houvesse uma festa, houvesse alguma coisa. A palavra fala que Eliseu nem mesmo atendeu a campainha, nem atendeu a porta. Ele mandou o empregado dele
né? E é difícil porque a pessoa estava acostumada. Era uma pessoa importante, de uma posição elevada, acostumada a privilégios, a honrarias e ser tratado diferente. Ele foi recebido pelo servo. Naamã, ao invés de ter uma atitude de necessitado, de pessoa carente, que precisava de uma ajuda, ele chega com arrogância, com pose de herói, esperando que fosse tratado com fogos, com bandeiras e com um monte de coisa. De jeito nenhum. O mensageiro só chega para ele e fala assim: o meu Senhor mandou você ir até o Jordão e mergulhar a cabeça 7 vezes lá, e lá você vai ser curado. Ele só falou isso. Depois disso, irmãos, tem o quarto erro de Naamã. O quarto erro de Naamã é que ele não aceitou essa palavra. Ele queria ser curado? Queria, mas ele queria ser curado do jeito dele. Ele estava questionando o jeito de Deus agir. Irmãos, antes de Naamã obedecer, ele já começou a questionar os métodos de Deus. Deus queria acabar com o orgulho dele, afogar o orgulho dele, né? E ele não estava entendendo isso. Naamã, na verdade, questionou tudo. Questionou o dinheiro que ele levou. Naamã questionou o jeito que ele foi atendido, por quem foi atendido. Naamã esperava que Eliseu saísse com pouca circunstância, esperava que ele orasse a Deus de uma maneira assim fabulosa, esperava que Deus fosse agir, que ele fosse impor a mão sobre ele. Na verdade é o contrário. Naamã quase perde a bênção, porque ele vira as costas e fala assim: não, eu não vou fazer isso, ele não falou comigo, não me tratou como eu queria, eu vou embora. Ele vira as costas, ele quase perde a bênção dele. Quando ele está indo embora, a palavra fala que o seu servo chama ele e fala assim: meu senhor, vem cá, se o profeta tivesse feito ou pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Ele fala assim: não, eu faria. Então, o que são 7 mergulhos? Não são nada, são coisas fáceis para você. Naamã pensou bem, e disso você tem razão. Ele aceitou o conselho, mergulhou 7 vezes no Jordão, e a palavra fala que a lepra foi curada. O orgulho de Naamã quase custa caro. A palavra fala que ele saiu com a pele nova em folha. Tiago 4,6 fala assim, que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça, exalta os humildes. É quase isso que aconteceu, quase perdeu a bênção. Irmãos, o principal segredo da bênção está na obediência. Se você obedece a Deus, Deus vai te atender. Eu queria agradecer vocês, peço que se inscrevam no canal, peço que divulguem, Deus te abençoe e até a próxima, se Jesus não voltar, até lá.